Programa Nossa Saúde, um bate-papo aberto e sério sobre saúde e bem-estar. Informações, entrevistas, muito mais. Programa Nossa Saúde. A apresentação, Leonardo Reis. Agora, no seu rádio. Bom dia! Começa o dia desejando para você muita saúde. Hoje, 30 de janeiro, exatamente. Já chegamos ao finalzinho de janeiro, né? Só mais um dia. Acabou janeiro de 2020. São 9 horas e 19 minutos. Você está sintonizado na 87.7 FM. E eu sou Leonardo Reis. Está no ar o programa Nossa Saúde. Um bate-papo aberto e sério sobre saúde e bem-estar. A companheira noturna de muitas pessoas, e eu te digo que uma companheira indesejável, é a insônia. A insônia tem feito a saúde de muitas pessoas, a saúde e o bem-estar de muitas pessoas estarem realmente definhando. E é sobre esse assunto, né, desse problema que incomoda tanta gente, que nós vamos falar hoje aqui no programa. E para falarmos a respeito disso, né, nós temos um convidado especial, o Dr. Yuri Guilherme. Bom dia, Dr. Yuri. Bom dia, Léo. Bom dia, espectadores, ouvintes. Bom dia a todos aí. Mais um programa nosso, com a graça do Senhor Jesus. Isso aí. Na técnica nós temos o Deco Luiz, sempre brilhante aqui, manipulando a maquininha. E eu queria lembrar você que você consegue também ver as imagens aqui ao vivo do estúdio através das transmissões simultâneas do YouTube. Está lá em youtube.com/rádio Nossa FM 87.7 e também no facebook.com/rádio 87.7 FM. Quem é assinante da TV a cabo Tech Cable também consegue assistir através do canal 97. Você, claro, que está ouvindo pelo rádio ou por aplicativos também de rádio, muito obrigado pela audiência. E vamos hoje lembrar também que você pode participar, tá? Participa, se você tem alguma dúvida, se tem algum relato ou sugestão para temas no próximo programa, faça isso, entra ali no Facebook, na transmissão no Facebook mesmo, você já pode mandar a sua mensagem. Ou se quiser, preferir, liga para cá, 2252-4705, e também pode usar o nosso WhatsApp exclusivo, que é o 99902-6355. Vamos lá, né? Vamos começar a falar desse assunto aí. E eu vou começar perguntando o seguinte: doutor Yuri, dormiu bem essa noite? Olha só, por ironia do destino, não. Por ironia do destino, a insônia me acompanhou. Essa companheira aí de muita gente, essa noite resolveu me acompanhar. Pois é, e a insônia, assim, isso não foi exclusivo seu. A insônia, ela pode acontecer de forma aguda, assim, né? Sim, em algum momento... sei lá, de estresse, ou se alimentou mal à noite, né, comeu demais, algum motivo a sua cabeça ainda ficou muito ligada, né, por alguma situação, você pode ter uma insônia de uma forma aguda. Agora, o problema todo é quando isso se torna crônico, né, doutor Yuri? Sim, até por conta disso foi bom a sua deixa, né, porque a minha foi por conta de um ócio criativo, né, foi um processo inventivo, foi um processo de como é que eu vou dizer, uma povoação aí de pensamentos. Ou seja, a mente estava ligada. Exatamente, e aí eu até brinquei, né, eu estava fazendo stories, estava fazendo status do Zap, e a madrugada foi assim, né, entrou noite afora, e eu pensando e falando, gente, engraçado, né, o ano só começou, estamos em janeiro, primeiro mês, e já aconteceu muita coisa, inclusive citei a rádio, né, como uma das conquistas, dizendo, e aí, o ano já começou para mim, cara, e para você? Né? Então, o que a gente vê isso? Por que eu falei de insônia? Né? Porque eu geralmente tenho a insônia, tá? Mas eu tenho a insônia bacana, positiva, que é exatamente isso. Porque durante o dia a gente tem as ocupações. Né? Telefone toca, a gente é pai, a gente é filho, a gente é um monte de coisa. Né? Então, durante o dia, durante a noite é mais complicado você ter um tempo para você e começar a ter essa produção. Né? Então, eu já sou notífago mesmo. Comecei com isso na faculdade, né? Porque eu fui estudar à noite. Então, o meu corpo se habituou a ficar mais ligado na madrugada, né? Onde eu crio muito mais coisa. Como ontem eu criei um monte de coisa, quem for olhar aí meu status, vão olhar as horas e vão ver que eu entrei noite adentro nisso aí. Né? E assim, o que acontece com isso? Então, Yuri, sempre a insônia é ruim? Não. Mas quando ela é ruim? Quando você já citou muito bem, quando ela é crônica.
E aí essa cronicidade, de onde vem isso? Né, eu estava pensando até, já falei isso aqui em outros programas, né, começou com o computador, com a internet, né, a velocidade das informações. E como eu tenho relato no consultório, em palestra, em sala de aula, que muitas pessoas, na hora de dormir, deixam o celular ali e num pequeno sinal que ele dê, a pessoa começa a ficar acordada, né, porque se estimula. E aí isso torna-se um ciclo vicioso. Tá? Então a insônia passa a ser uma companheira indesejável e patológica. Né? E aí gera outros transtornos e tudo. E o que é mais agravante? Um cansaço mental e que ninguém se dá conta. A gente também já falou disso. Né? Então você vê, eu estou aqui, estou praticamente virado, mas estou tranquilo, estou descansado. Né? Ah, por que eu estou descansado? Porque a minha noite foi produtiva. Então eu estava produzindo coisas boas. Né? Então ela não me onerou nada. Agora, se tivesse sido por preocupação, um conceito aí ultramoderno, procrastinação, que é a acomodação, o adiamento das coisas. Isso gera muita coisa, né? Como eu estava pensando nisso ao longo da semana, que como eu falei com você, eu não tenho roteiro, não gosto de ter, mas eu tenho meus fragmentos, e meus pensamentos vêm fragmentados. E uma coisa que me chamou a atenção foi isso, né? De como que veio, e me veio, né, à luz aí da consciência, um fator, porque muitas das pessoas hoje têm essa cobrança da autoconsciência, né? Que a gente fala, sua consciência vai te cobrar. Antigamente se ouvia muito isso. Hoje não se ouve. Mas é um processo que eu tenho visto. Ah, por quê? Porque a pessoa perde hoje muito tempo nas redes sociais, e que me assusta, porque é o local de trabalho, as pessoas perdem um tempo, deixam de ser produtivas, porque estão usando mal o tempo. Então, o que isso gera? Na hora que está em casa, a consciência cobra. Exato. Né? E aí fica dando aquela marteladinha. Vem frustração, vem culpa, e aí vai. Exatamente. Né? Remorso, insatisfação, que é um grande problema, que igual eu te falei, eu tive uma insônia produtiva, né? Agora, se eu tivesse por conta de alguma preocupação ou alguma atividade que eu deixei um furo, olha, como é que será que eu estaria assim hoje? Eu estaria com essa risada toda, né? Tão bem-humorado? Dificilmente, né? E você falou de uma coisa importante, a questão dos meios, da parte eletrônica, né? Do computador. O ambiente onde você vai dormir, ele tem que ser pensado e tem que ser considerado vários detalhes. Essa questão de por que não usar o computador antes de dormir, por que não é aconselhável você estar assistindo TV também antes de dormir, principalmente dependendo do programa. Exatamente. Que é uma coisa que me chamava muita atenção, não é propaganda, pelo amor de Deus, tá? Não vou falar da Globo Lixo, não vou falar da Globo, tá? Mas acontecia uma situação que me chamava muita atenção, porque olha o tema do filme de Domingo Maior. Quer dizer, não, todos. Era sempre filme de ação, violência, guerra. Aí como que você dorme num estilo de tiro, num estilo de adrenalina? Você não dorme. Quem é que nunca sonhou, né, com um filme que estava assistindo antes de dormir? Pois é, um pesadelo, um pensamento muito ruim. O detalhe todo... Acordar muito cansado, que também é uma prática muito comum hoje. A pessoa fala, eu dormi, mas estou com a sensação de estar cansado. Por que está cansado? Porque o cérebro não desligou normalmente, ele desligou forçado. Eu costumo dizer que a pessoa apagou. Então ela não dormiu, ela apagou. Né? Então ela apagou, ela vai acender como? Do jeito que ela estava. Então se ela estava muito cansada, ela vai se ligar muito cansada. O assunto insônia, ele já foi tema do nosso programa em outubro do ano passado. Que legal. E a gente falou a respeito da parte mais fisiológica disso. E o sono, ele é cíclico. Né? Sim. Ele começa lá daquela fase da sonolência, e esse sono ele vai aprofundando até chegar no sono profundo e no sono REM, né? Que é onde as nossas energias, o sono profundo e REM, é onde as nossas energias são repostas. Pois né? E as pessoas hoje têm um comportamento, por isso que eu até brinquei com você, deixei você um pouco curioso, um pouco na expectativa de como seria um psicólogo falando, né? A gente trocou figurinha aí em off, né? Preparando o programa de hoje. E assim, uma coisa também que veio agora, inclusive foi agora mesmo, né? 9h27 da manhã veio a ideia, que as pessoas estão andando na contramão, né? Porque a gente chega ao mundo e como que se fala no ambiente para dormir? Silêncio, escuro, né? Para te remeter a essa entrada nos níveis do sono. Exato. Né? E que tem um comportamento, tem uma flecha aí, tem uma ligação direta no sistema nervoso que a gente fala tanto. Né? E as pessoas, mas vou tomar remédio para dormir. Cara, legal, vai tomar remédio? Você não vai dormir de modo natural. Tá? Então, o mais legal da história é porque o sono é repositor, o sono é alimento. Né? Você vê uma criança, quando que ela mais desenvolve? É quando ela está
Dormindo. Com certeza. Tá? E nós adultos esquecemos disso. Inclusive, isso já virou uma discussão em alguns momentos aí de adolescentes terem que acordar muito cedo para ir para a escola, né? E eles têm uma necessidade para o seu desenvolvimento até de dormir mais. Por isso que o adolescente costuma, né, numa folga... O famoso só dorme. Exatamente. Vai, dorme. Faz parte do desenvolvimento dele também cerebral. E aí já discutiu a respeito disso, né? Sim, hoje tem pesquisas, tem uma escola em Três Rios já, inclusive, que está na frente de tudo. Né? Não vou fazer propaganda, mas é onde eu já coloquei até minha filha para estudar, que vai ter esse ano começa uma turma à tarde, né? Vespertina, para o público adolescente. Quer dizer, Yuri, mas então isso é fato. É. E muitas pessoas não se dão conta. Como às vezes nós adultos também. Igual eu falei uma palavra aqui que é notífago. Eu era muito da madrugada e um dia no programa de televisão falou esse tema, eu fui pesquisar, que eu não sabia. Notífago. Aí eu falei, cara, eu já sabia que o Falabella era, o Jô Soares era. Só que tem uma galera hoje que é, como eu tô te falando, eu produzi muito ontem à noite. E geralmente é o horário que eu produzo. Eu também tenho essa característica, das madrugadas serem mais criativas. Isso aí é o momento, de repente, que você tem ali, você sozinho, o mundo todo está em silêncio. Exatamente. Então eu não sei qual característica, mas eu sei que também tem essa mas é exatamente isso que você falou. Eu falei, a gente tem o tempo pra gente. Né? Então você pode pensar na ideia de início, meio e fim. Agora, durante o dia você tem isso? Não, porque às vezes você está começando. Eu já cansei de passar por isso. Eu estava começando, mas aí era hora de trabalhar e eu não tinha o hábito, eu não consigo, como eu falei, né, uma questão minha, eu não consigo vencer esse troço, mas eu não consigo fazer igual muitos compositores fazem, que é ter um papel, uma caneta e começar a escrever. Né? Eu não consigo fazer isso. Então, muitas das vezes eu perdia as coisas. Então, quando eu tenho uma coisa criativa hoje, eu tento levantar e escrever, como às vezes já aconteceu. Né? Eu tenho um projeto que vem na minha cabeça. Cara, se eu não escrever, eu vou perder. Aí eu vou em registro, às vezes em tópico, que eu gosto de trabalhar. E assim eu tenho feito. Agora, o que acontece? Eu hoje já tenho essa questão da rede social, fica mais fácil, porque em vez de eu anotar num papel e perder, eu já jogo direto na rede. Do lado da psicologia, como que pode ser encarado uma atitude, vou chamar de tratamento, mas que seja, um tratamento, como que a pessoa que tem essa insônia crônica, que a gente está falando que ela faz mal para a saúde e traz consequências para a saúde, como encarar do lado psicológico, porque muitos vão acabar encarando remédio ou outras terapias. O que você recomenda como psicólogo? Pois eu gosto da palavra que eu aprendi muito no basquete. Né? Eu trabalhava com os meninos e eu entendi aquilo como uma psicologia de aprendizado. Então eu trouxe um conceito daquela época minha para o uso de hoje, que é treinamento. Né? Porque quando você fala condicionamento, parece uma coisa estranha, parece superficial. Eu particularmente não gosto desse conceito. Né? Então eu trabalho o treinamento. E visando o quê? Mudança. E sempre nesse confronto, que eu apresento. Como é que você está? Estou com dificuldade para dormir, meu dia está acelerado, eu estou acelerado e tudo mais. Como consequência dessa globalização, né, do advento da internet. Gente, eu não sou contrário, mas eu preciso dizer que ela, sim, veio para modificar isso e modificar gravemente. Porque, como eu falei, a gente tem uma informação muito antiga que para se dormir precisa de silêncio, precisa de pouca luz. E aquela história, tem gente que dorme de luz acesa, legal. É um perfil? É o ideal para a saúde? Não é. Por que não é? Porque somos sensoriais. Né? Então a gente é visão, a gente é audição. Nas horas de dormir, imagina, se você fica atento no olho ou no ouvido, a qualquer estímulo, por menor que seja, você vai despertar. E o nosso corpo, ele reage ao escuro. Quando você começa a escurecer, isso aí naturalmente, né? Quando a luz começa a cair, ou seja, começa a chegar à noite, o teu corpo começa a produzir substância que vai te induzindo a uma desaceleração da tua mente, você já começa a se preparar para dormir. Isso é um processo fisiológico, né? E não é balela. Né? Comportamental, né? É fisiológico / comportamental ou comportamental / fisiológico. E tem um fator também interessante. Eu, na minha prática, escuto com muita frequência uma questão que é a seguinte: por que à noite geralmente a gente entra em depressão ou a gente fica inquieto e a gente entra numa situação desconfortável? E aí a prática é exatamente essa. Qual é a minha resposta para isso? À noite a gente tende a diminuir velocidade. Né? As pessoas estão em casa,
as pessoas estão diminuindo o fluxo de carro nas ruas. Então, tudo favorece o quê? Um mergulho interno. E geralmente as pessoas mergulham internamente onde? Onde tem lacuna, onde tem um buraco. Né? A gente falou de procrastinação. É uma coisa que assusta, todo mundo tem ciência, mas muitas pessoas não fazem nada ao contrário. Ou seja, alimenta esse bichinho, esse monstrinho aí. Então, Yuri, mas isso gera insônia? Gera, por quê? Você vai dormir, não gosto da palavra, mas você sente culpa ou a responsabilidade de não ter cumprido uma determinada situação. Ou seja, gera ansiedade. Né? Gera estresse, gera conflito. Então, Yuri, mas treinamento é a palavra? Por quê? Você adquiriu um padrão de funcionamento. Então, você precisa alterar. Como que a gente muda? Tornando consciente para a pessoa. Tipo, olha, você não está vivenciando do modo certo. Vamos modificar. Eu costumo brincar que eu deixo, muitas das vezes, na minha rotina, na minha prática diária, mesmo sendo um agente de saúde que trabalha, às vezes, em regime de plantão, o meu celular hoje fica silenciado à noite. Yuri, por quê? Porque, de repente, vai chegar um vídeo, uma coisa indesejada no meu celular. E vai me despertar, ou vai despertar minha esposa, né? Então, eu tenho esse cuidado. Agora, quando eu tenho um caso de pessoa suicida, ou um bipolar desajustado, um esquizofrênico, mas acometido, o que eu faço? Aí fica para trocar meu celular. Yuri, por quê? Porque não é certo que ele vai tocar, mas ele pode tocar. E como profissional, né, entendeu? Uma questão ética, você mantém isso. Pois é. Então, assim, todo mundo sabe, tá, que tem esse funcionamento. Como às vezes, no meio do consultório, eu estou em algum programa, quando isso aqui vai acontecer, eu vou avisar você. Eu falo, olha, eu estou com o telefone ligado, porque eu estou, em princípio, de plantão. Né? Então, eu nunca aviso depois. Né? Porque é aquela história, você está justificando, é um hábito que você tem. Não. Então, se eu tiver a necessidade de estar com o telefone ligado, eu vou avisar antes. Né? Por respeito a você, por respeito aos ouvintes, espectadores, como eu tenho dentro do consultório com meus clientes. Né? Porque uma coisa que, às vezes, eu acho muito chato, você está falando e a pessoa levanta, olha para você e atende um telefone. Isso é um problema em todos os lugares, né? E a gente é muito discutido, inclusive, nos restaurantes, você olha às vezes assim, tá todo mundo lá no celular. Ou seja, essa agitação toda e a mente funcionando o dia inteiro, essa camada, essa grande quantidade de informações que a gente recebe durante o dia, é o que tem feito também muita gente não desligar à noite, né? Pois é, esse é o grande perigo, que eu falo, cara, eu não sou contra, mas você tem que usar com moderação, com consciência, né? Porque tudo que é demais faz mal. Sem dúvida. Então não é só a internet. Né? Mas se eu trabalho demais, hoje tem duas síndromes que se fala, né? O workaholic e o burnout. O que é isso? São síndromes que acometem a gente que não desliga. Não. Né? Então, imagina a gente que é criativo pra caramba, se a gente não desligasse. A gente estaria aqui cansado, abrindo boca, sonolento. Agora, imagina eu, terapeuta, dentro de um consultório que já tende a ser mais silencioso, bocejando o tempo inteiro. Então, é certo. Complicado. Tá, então, a insônia tem esse fator. Ela tem uma parte positiva, quando ela é leve, quando ela está trazendo algo, um produto legal, como foi o meu caso de hoje, especificamente, né, na transição de ontem para hoje, mas tem um fator grave aí, que é quando prejudica o nosso desenvolvimento, igual adolescente. Né? Qual é a maior queixa hoje do adolescente em relação a eles? Que estão só dormindo pelos pais, e os pais estão preocupados se eles estão depressivos ou deprimidos, e a escola é dizendo da baixa produtividade, das notas que não estão se atingindo o esperado. Muitos dormem na sala de aula. Né? Eu já escutei isso. Minha filha relata direto isso. Então, isso tudo tem um fator. Então, assim, Yuri, qual é a palavra hoje, carro-chefe disso? Treinamento. Se descodificar, eu tenho usado muito esse conceito também. Descodificar, reprogramar, são palavras que eu tenho utilizado muito. É preciso mesmo, quando fazer um upgrade, né? A gente vai para um pequeno intervalo comercial agora e já voltamos falando sobre esse assunto que realmente tem incomodado muita gente, a insônia. E a gente vai falar um pouquinho mais, dar algumas dicas mais para você fugir desse problema.
Iniciando Geração Apoio Cultural. Nossa FM. Natura, em casa? É isso mesmo. Eu compro pelo site com descontos incríveis de até 50% ou mais. Não creio. E ainda parcelo no cartão de crédito, tudo no conforto da minha casa. Mas que site é esse? natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Espera, vou anotar. natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Vou entrar hoje mesmo. Adoro Natura. Lembre-se de verificar se a consultora é a Ana Cristina. Faça seu cadastro gratuito. Você ainda vai ganhar um cupom de 10% de desconto adicional na sua primeira compra. Amiga, sua louca! Anotou? natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Saber o momento de pedir ajuda profissional é fundamental para a nossa saúde. Aceitar ajuda é tornar a vida mais humana e leve. Psicólogo Yuri Guilherme Costa. Experiência clínica com adolescentes, adultos e idosos. Agende sua consulta pelo WhatsApp 24 98869 0196 e conheça seu trabalho nas redes sociais. Psicólogo Yuri Guilherme, @yuriguilherme.costa. É impossível negar a importância de um sorriso, né? Como é? Você tem vergonha do seu sorriso? Pare de sofrer. A cirurgiã dentista e ortodontista, doutora Marielza, pode te ajudar. Muito mais que estética, o perfeito alinhamento dos dentes é uma questão de saúde. Consultório odontológico, doutora Marielza Carvalho da Costa. As técnicas mais modernas com as condições que cabem no seu orçamento. Ortodontia para todas as idades. Agende uma consulta. Atendimento de segunda a sexta, a partir das 13 horas e sábados com hora marcada. Consultório doutora Marielza Carvalho da Costa. Rua Prefeito Walter Franklin, 13, sala 301. Telefone 2251-5757. Ou WhatsApp 97403-9056. Doutora Marielza Carvalho da Costa. Quer garantir motivação, produtividade e confiança ao seu negócio? Então cuide de quem é mais valioso para a sua empresa. Invista na saúde da sua equipe com a Unimed Três Rios. Planos a partir de R$ 57,88. Ligue 2252-1074 e confira as condições. Vamos juntos cuidar da sua empresa? Unimed Três Rios. Um bom negócio é ter um grande plano. Encerrando Geração Apoio Cultural. Nossa FM. Eu tô ligado na rádio Nossa FM 87,7. Todo mundo se liga aqui. Programa Nossa Saúde. Apresentação Leonardo Reis. Estamos de volta ao programa Nossa Saúde, um bate-papo aberto e sério sobre saúde e bem-estar. Hoje o assunto é insônia. Eu vou te dar uma dica para você dormir melhor. Toma aquele banho relaxante, né, antes de deitar. Imagina você passar depois, durante o banho ali, o óleo corporal de amêndoas e frésia da Natura. Extremamente relaxante. Pois é, e até com uma oferta especial no site da Natura, de R$ 74,90 por apenas R$ 32,90. É isso mesmo. Menos da metade do preço. O óleo corporal Seve, amêndoas e frésia, de R$ 74,90 por R$ 32,90. E você ainda tem, comprando mais alguns itens, a partir de R$ 49,00, o frete é grátis. Você recebe na sua casa e ainda pode parcelar no cartão de crédito em até 6 vezes. Então, aproveita, vai lá, natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Repetindo, natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Você faz o seu cadastro. No cadastro você já tem um presente, tá? Quando você se cadastra, vai lá e tira o seu cupom, resgata o seu cupom de boas-vindas. E além desse preço que eu te falei, você ainda tem 10% de desconto. Tá bom? Extremamente relaxante, até o desconto. Isso vai relaxar, isso vai te fazer dormir tranquilamente. Vai lá, visita lá o site da Natura. Programa Nossa Saúde. Apresentação Leonardo Reis. E voltamos a falar então a respeito da insônia. O psicólogo Yuri Guilherme está aqui com a gente no estúdio e falando um pouquinho mais da vertente psicológica, né? Do que acontece na nossa mente, né, durante esse processo que nos leva à insônia e durante quem já tem insônia crônica, o que pode fazer. Ele já começou a dar a dica aqui do treinamento, né? De você treinar a dormir. É isso mesmo? Isso, exatamente isso.
É estranho, né, escutar isso, falar isso, mas é uma preparação, realmente um treinamento para voltar a dormir de modo equilibrado, harmônico, e uma palavrinha muito legal, né? Tranquilo. Uhum. Ah, Yuri, por quê? Gente, porque já imaginou você dormir num lugar barulhento? Você vai dormir, como eu falei, mas você vai apagar. Uhum. Então, você vai receber aquele estímulo. Agora, você está consciente? Não. Mas você vai acordar, de repente, com aquela sensação de cansaço. Aí você vai falar, gente, mas o que está acontecendo? Aí você vai ser um carro com freio de mão puxadaço. Né? Então, o pensamento vai estar lento. A sua resposta de reflexo vai estar lenta. Tá? Então, olha quanta coisa envolvida nesse processo. Esse treinamento envolve o quê? Ter um horário correto para dormir, você obedecer isso, apagar as luzes? Não, ligar a é mais uma televisão? questão de começar com um pensamento tranquilo, um pensamento positivo. Uhum. Tipo, eu estou preocupado com dívida, com desemprego. Esquece isso e pense, ao acordar eu vou buscar o trabalho, eu vou buscar a minha tranquilidade. Né? Amanhã no meu novo dia. Exatamente, igual uma vez aconteceu comigo, nessas histórias aí, igual a gente conhece. Conta carneirinho, pensa não sei o que. Cara, isso não funciona. Por quê? É uma coisa lógica. O cérebro, para descansar, para entrar em repouso, precisa estar numa velocidade baixa. Você contando carneirinho, moto, Rottweiler, como já foi o meu caso, eu já contei tantas coisas na vida, eu só não dormia. Né? Aí um belo dia aconteceu isso, eu estava com algumas preocupações, tinha surgido um compromisso fora da minha agenda de trabalho, né? Era uma coisa extra. Eu falei, cara, eu preciso dar conta. Só que eu acordei, tive esse insônio aí, essa quebra do sono, essa insônia patológica ou negativa, e aí o que acontece? Eu acordei e comecei a fazer um checklist mental, né? Que eu vou acordar, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Só que eu falei, cara, agora você vai dormir, fecha o olho e dorme. Né? Eu falei assim pra mim, como se fosse uma terceira pessoa falando, ou uma segunda falando comigo. Eu falei, você tem que fechar o olho e dormir. Cara, foi muito engraçado que eu acordei dando risada. Né? Eu apaguei, eu dormi, na verdade, né? E acordei rindo e falei, gente, interessante, eu tô rindo. E aí eu me peguei fazendo um checklist, por que eu fui dormir rápido? Porque eu pensei, olha, são 3 e pouca da manhã, não adianta eu ficar tomando conta da hora, que o meu relógio vai despertar, ele já está programado desde 8 horas da noite, então ele vai despertar daqui a pouco. E o que acontece? Eu não vou conseguir fazer nada que eu precisava fazer, porque as pessoas estariam dormindo, né? Que eu teria que fazer contato, ligar, organizar a questão do meu trabalho extra, né, do meu dia, equacionar isso na minha vida, né? Então eu falei, cara, olha, a coisa mais fácil de dormir é quando você fala isso. Então eu levei isso para o consultório. Eu faço isso, faço aquilo. Eu falei, cara, não faz nada disso mais. Igual é muito comum, né? Você fica preocupado. Se você vai ver na hora, você vai sentindo que, eu fui deitar 1 hora da manhã e tá demorando para eu dormir. Vou ver que horas são. Às vezes é 1h20 só, mas às vezes são 2h30 da manhã. Aí você fala, cara, são 2h30. E aí? Começa a entrar num processo ruim. Por quê? Você vai pensar, daqui a pouco são 3h30, eu vou estar acordado. Vão dar 4h30 da manhã, eu vou estar acordado. Se você não mudar a chavinha ali da cabeça, do cérebro, você tem que mudar a chave. Exatamente. Por isso que eu chamo de treinamento. Né? E tudo começa no pensamento mesmo. Por quê? Gente, é o coração que manda a gente pensar? Não, não é. É o pulmão, como no meu caso aí, né, gente? Desculpa, eu tive um acesso de tosse aqui, mas eu tô vindo de virose, né? Até por isso o programa de hoje também está sendo foi adiado para hoje, né? É claro que eu perguntei, inclusive, se ele veio da China, ele falou que não. Então tá. Não, eu nem atendi nenhum chinês, eu não comi numa pastelaria chinesa, tá? Foi uma questão, né? Esse processo aí de pouca chuva e tal, mas vamos voltar na história. Então, Yuri, treinamento é mudança de comportamento, né? Até brincando com isso, eu nessas minhas insônias produtivas, um dia me peguei numa inquietação, porque não sou analista, eu sou analista transacional, né? De formação. E tá na mídia aí, tal da TCC, Teoria Cognitivo Comportamental. E um boom, né? Então, eu quero fazer. Eu, cara, não sou. Mas eu comecei a queimar minha mufa, que eu falei, cara, a psicanálise freudiana está um pouco esquecida, né, na sociedade, no meio acadêmico, dentro das formações das faculdades de psicologia. Quase não se fala mais em Freud, né, como a espinha dorsal da faculdade. Então, é a TCC hoje. E eu pensando nas palavras, né, que eu tive um contato com um professor na faculdade, que era meu orientador de monografia e tudo, né, me preparando para os núcleos do mestrado aí na pós-faculdade, ele me ensinou a ter esse pensamento e hoje é uma prática que eu tenho.
E aí eu pensando nisso, falei, cara, mas espera aí, toda terapia é cognitivo-comportamental. Toda ela. Aí você vai me perguntar, Yuri, mas por quê? Porque você precisa conhecer para modificar. Porque imagina, você tem um hábito e você não acha que ele está equivocado, que ele não está ideal, você vai mudar? A partir do momento que eu não tenho consciência, claro que não. Então, todo o processo terapêutico é cognitivo comportamental. Tá? Então, a dica é essa. Então, muda a maneira de pensar, se convença ou se desafie. Eu gosto muito dessa palavra, tá? Se desafie e faça esse teste. E aí você vai colher os benefícios disso e depois você vai ver que a sua vida volta a ser melhor. Como eu estou dizendo aí, quem está nos assistindo ao vivo, olha minha fisionomia e vê se eu estou com cara de que não dormi muito bem à noite. Com certeza não. Eu estou aqui do lado dele e dá para ver isso. Mesmo ele tendo passado por uma virose recente. Obrigado. A gente até falou aqui do coronavírus, né? Brincou, mas só para relembrar, né, que os casos continuam, a gente já falou desse assunto aqui na segunda-feira, os casos continuam aumentando. Hoje tem mais uma reunião da Organização Mundial de Saúde a respeito do coronavírus para ver se eles conseguem, se eles vão determinar que isso aí é uma pandemia e para ver se os critérios de alerta e de prevenção vão ser aumentados aí para combater esse novo vírus aí que tem também tirado o sono de muita gente, né? Mas vamos lá, eu tenho aqui a pergunta, a participação da Natália Assis de Volta Redonda, que ela pergunta se a apneia do sono é igual à insônia. Né? Você responde? Respondo. Tecnicamente não, tá? Mas são sim. Relacionadas, né? Exatamente, porque, como eu falei, é uma questão cerebral, é fisiológica. Só que o que às vezes é essa apneia? Sobrepeso, obesidade. Vai falar, Yuri, mas por quê? Gente, eu aprendi isso até com a Fono, tá? Trabalhando interdisciplinarmente, é muito legal, é muito enriquecedor. Quando a gente está no sobrepeso ou obeso, o nosso diafragma, ele é comprimido. Né? Então, o que acontece? Isso gera uma mudança no sistema respiratório. Tá? Então, por isso que pode parecer, mas não é. Tá? Lembrando, para quem não sabe, né, que está nos ouvindo, a apneia do sono, nada mais, nada menos, é aquela parada respiratória. A pessoa para de respirar durante o sono por alguns segundos. Por alguns segundos, até que ela... E isso é um grande problema. Lembra que a gente falou que o sono é cíclico, né? Sim, sim. E aí ele tá lá, sono leve e tal. Quando ele vai aprofundando, quando ele chega no sono profundo e que ele vai começar a carregar a bateria dele, o que acontece? A apneia, aí a pessoa é obrigada a acordar, porque o organismo, para se defender, faz um micro despertar na pessoa. Às vezes a pessoa nem percebe que acordou tantas vezes à noite. Às vezes ela acordou centenas de vezes à noite. Né? E o que é perigoso, tá? Porque o sistema nervoso do nosso cérebro, a hipófise, está produzindo adrenalina. Tá? Que é um estimulante. Então, você imagina, você tem uma produção disso normal quando está dormindo, a gente não deixa de produzir, mas numa situação dessa, você produz uma quantidade maior. Então, eu até brinco, e assim, uma prática que eu tive conversa com algumas pessoas que tiveram apneia, ou como é que eu vou dizer, um diagnóstico transitório, né? Porque o que acontece? É muito comum pessoas muito ansiosas e estressadas. Né? Porque, como você falou, o que acontece? O cérebro está muito sobrecarregado. Então, ele dá esse bug, né? Ele vai bugar por quê? Ele precisa se normalizar. Então, eu parei de respirar tanto que eu falei, é por alguns segundos, tá, gente? Por alguns segundos. Porque as pessoas que têm isso ficam apavoradas, porque acham que vão ter um mal súbito ou vão a óbito, que vão morrer por isso. E quem apavora muito é o companheiro, né? Eles olham lá, muitas das vezes os dois. Marido, de repente, caramba, parou de respirar, e ele não volta. E fica ali na tensão, inclusive, né, atrapalhando muito o sono da companheira, e aí, de repente, ele volta naquele susto e continua. Sim, e o ronco também. Né? Também está ligado a isso. Exatamente, também está ligado a esse sistema. Também quem ronca muito. Também fica a dica, às vezes não é um problema de saúde, mas é as vias respiratórias um pouco ressecadas, né, por questão climática, que igual você estava falando da doença aí, do vírus. Eu estava aqui querendo fazer uma brincadeira com isso, né, porque isso pode ser uma jogada da indústria farmacêutica ou um nome para aquela história da virose, né? Porque é muito comum hoje a gente vai no médico, o médico, você está com virose, como foi o meu caso.
né? Mas não me deu o nome do vírus. Não me disse qual é o vírus. Então, assim, Yuri, é virose, legal. Então, agora tem um nome bonito, inclusive, né? Uhum. Parece até uma cantora da época de 80, 90 e Corona, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque as pessoas se alarmam muito. O alarde realmente é muito grande. Né? Então, assim, daqui a pouco a gente vai ver pessoas andando na rua com máscara, igual a gente às vezes vê na televisão. Lá no Oriente é muito comum isso, na China, Japão, Coreia. As pessoas andando com aquelas máscaras cirúrgicas. Por conta dessas infecções, mas lá também por conta de poluição, né? Que é muito exacerbada. Então, assim, será que isso é, de fato, uma doença? Ou será que isso é só uma consequência do homem interferindo no meio ambiente? Tá? Que é uma coisa também que interfere e que provoca insônia também, tá? Uhum. Yuri, por quê? Gente, se você tem do lado da sua casa um local, uma indústria que produz muitos ruídos, você vai dormir? Você vai descansar? Como deveria, com certeza não. Né? Se você mora num apartamento, que as pessoas às vezes precisam acordar cedo para preparar seu almoço, o seu lanche de um dia de trabalho. Né? Porque eu também já escutei pessoas que acordam às vezes 4 horas da manhã para lavar roupa, para fazer uma rotina do seu dia. Muita gente para fazer até o almoço para poder levar na marmita para o trabalho. Pois é, então assim, só que você tem que pensar nisso, quer dizer, pô, minha casa é geminada, pô, eu moro em apartamento, será que o meu vizinho vai se incomodar? Porque são coisas, inclusive eu vi isso nas redes sociais, né? Eu fiz um vídeo falando muito do meu case de sucesso, e um anterior falando de empatia, e a repercussão não foi muito boa. Uhum. Né? E quando eu faço de psicopatologia, inclusive quando eu fiz agora o de bipolaridade lá nas redes sociais, pô, foi uma chuva de pessoal curtindo. Né? Então, assim, Yuri, por que a pessoa hoje está inflamada com isso? Cara, porque a indústria, porque a internet hoje divulga. Uhum. Né? E eu, como falo com vocês, eu sou um cara que penso muito, eu me questionei, falei, cara, será que isso é só o nome desse vírus que está cometendo a gente? Ou, de fato, tem uma patologia surgindo aí? Uhum. Né? Então, fica a dica. Vamos pensar. Pensar é importante. Obrigado, Natália, pela tua pergunta. Então, a apneia do sono não é igual à insônia, mas está relacionada. Né? E as pessoas que têm apneia do sono, geralmente, pensam até, mesmo aquelas que acham que dormiram a noite toda, a qualidade do sono foi muito ruim e costuma acordar daquele jeito que o Yuri falou, né? Cansado, o professor parece que passou um caminhão em cima, dorme a noite toda e não consegue descansar. Eu comparo muito isso, Yuri, àquele celular que você coloca na tomada para carregar e tira. Sim, Coloca sim. na tomada e tira. Você não deixa a carga completar. É mais ou menos isso que acontece com quem tem a apneia do sono. E é claro, em todos esses casos, é necessário você buscar a ajuda de um profissional de saúde que possa te orientar. Inclusive, tem exames como a polissonografia, que é feito e identifica a apneia, se ela é leve, se ela é moderada, se ela é grave. Tem aparelhos como o pop-up que você utiliza, que ele injeta ar nas vias aéreas através de uma máscara para permitir que o fluxo de ar durante a noite, melhorando a qualidade do sono. Tem outros aparelhos ortodônticos que são utilizados também para não deixar o maxilar relaxar e fechar as vias aéreas, ou seja, tem recursos para quem tem a apneia do sono. Então é bom e é importante que se procure o profissional de saúde, porque a apneia pode trazer consequências muito sérias para a saúde, inclusive problemas cardiovasculares. Nosso tempo já foi, Yuri. A gente está aqui, 9h57. Eu quero já de antemão agradecer o Yuri por trazer essa nova visão a respeito da insônia, né? Porque da minha área, né, de fisiologia, né, que eu já conheço bastante, da parte, inclusive, medicamentosa, a gente já falou aqui no programa, da parte toda fisiológica mesmo, né, de como que é o processo do sono, essas fases do sono, o que interfere, a medicação que algumas pessoas tomam que pode produzir insônia. Então, tem vários fatores, e o importante dizer aqui é que tem que ser investigado e tem que ser levado a sério a questão da insônia, né? Agora, vale muito, e aí eu acho que é o pontapé inicial antes de qualquer coisa, é você pegar as dicas que o Yuri deu aqui hoje. Começar pelo pensamento, né, Yuri? Com certeza. Começa a tentar reverter isso. E, é claro, não conseguindo, busque ajuda. Verdade. Não é isso? É como se fosse uma nova direção, né? Você vai ter orientações para mudar o comportamento. Exatamente. Olha, agradecer também a Ingrid Martins, Adriana Silva, Luciano Quintanilha, meu amigo lá de Barra do Piraí, Cláudio Carvalho, Ana Paula Santos, Jéssica Oliveira, Ângela Maria, Daniele Venel, é isso?
Daniele Vênio, a Ana Oliveira, Natália Cis, Ângela Campos, olha, hoje... Deco, o que aconteceu com a tua letra hoje, Deco? Mentira, eu que estou lendo mal, né? Tá bom, Ângela Campos, obrigado. A Tatiana Silva, o Marcos Vinícius, a Lívia Pimenta, Maria Júlia Esteves, o Hugo Gabriel. Eu lembrei de um amigo agora, falou assim, não, quem tá lendo? Eu que tô lendo mal, a letra que tá ruim. Assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? A culpa é do Deco. Essa foi ótima. Gente, muito obrigado aí pela audiência. Parabéns, como eu sempre digo, por você ter dedicado um pedacinho aí do seu dia para poder se informar, e porque, afinal de contas, a gente fala aqui de saúde e bem-estar, e sabe que prevenção é o melhor remédio para tudo, né? Então, aqui, esse espaço é exatamente para isso, você se informar, ter informação suficiente para poder se prevenir desses problemas todos que a gente acaba discutindo aqui, né? E o foco principal do programa sempre vai ser saúde e bem-estar, e não doença. Isso aí, não é isso? Muito bom, muito bom. Ô Yuri, obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aí. Deixa os seus contatos. Quem quer achar o Yuri, acha onde? Instagram, Facebook, fanpage, YouTube e no Zap. Então, pode falar aí qual é o WhatsApp. O WhatsApp é 24 98869 0196. No Insta? No Insta, se eu não me engano, é @Yuri Guilherme, psicólogo. .costa, yuriguilherme.costa. E o Deco sempre, gentilmente, que ele coloca nas transmissões, ele coloca o link lá do Yuri, então quem quiser, quem acompanhou pelo Facebook aí, pode ir lá e acessa, vai ter o link para você achar o Instagram do Yuri e também através do WhatsApp que ele passou aqui. Gente, muito obrigado. 10 horas em ponto, estamos finalizando agora sim, e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, com o programa Nossa Saúde. Saúde e paz para você. Saber o momento de pedir ajuda profissional é fundamental para a nossa saúde. Aceitar ajuda é tornar a vida mais humana e leve. Psicólogo Yuri Guilherme Costa. Experiência clínica com adolescentes, adultos e idosos. Agende sua consulta pelo WhatsApp 24 98869 0196 e conheça seu trabalho nas redes sociais. Psicólogo Yuri Guilherme, @